Olá pessoal, estamos dando início a mais uma rodada de conversas sobre direito aqui no Branco Pérez e Grifone BPG. E hoje estamos recebendo o Dr. Rafael Piran, o nosso advogado especialista em direito criminal, que vai falar um pouco sobre indulto, né? Então, Dr. Rafael, primeira pergunta é: o que é indulto natalino? Inicialmente, obrigado, Dr. José Branco, e a todos os membros do Branco Pérez e Grifone pela oportunidade de fala de um assunto tão importante e crucial que é o indulto natalino. Respondendo a tua pergunta, em relação ao indulto, o indulto nada mais é que um perdão total da pena, né, que ele é concedido através de um decreto presidencial para os condenados ali que cumprem os requisitos objetivos. E quais são esses casos que são cabíveis isso? Então, o indulto, né, ou a comutação, quando é cabível isso? Doutor, no caso de sentença transitada em julgado para acusação, por mais que haja recurso defensivo, pode ser proposto, né, o indulto ali, e também, né, cumpre dizer que nos casos de livramento condicional, penas restritivas de direito, né, conforme prevê o artigo 2, inciso 1 e 3 do referido decreto e, inclusive, o artigo 3 do decreto 12.338 de 2024. E cumpre ressaltar, doutor, que tem uma questão que é muito interessante, que além da questão do perdão da pena, podemos observar que este indulto traz também o perdão total para a pena de multa aplicada. Por exemplo, num caso de um tráfico privilegiado, no qual o sentenciado ou a sentenciada ela é condenada em pena corporal, também é condenada em dias multas. E por vezes, esses valores são aviltantes, são demasiadamente exacerbados para a família e para o próprio réu. E para que não haja, no caso, a execução ou até a penhora do pecúlio do próprio réu ali na sua folha de pecúlio, é cabível o indulto justamente na pena aplicada de multa. E para todo tipo de crime cabe indulto? Ou tem alguns crimes que não são passíveis desse benefício? Olha, doutor, temos o rol, né, de crimes impeditivos que está previsto no artigo 1º do referido decreto, e até para esses crimes há a possibilidade do indulto coletivo, né? São alguns crimes impeditivos ali, como organização criminosa, tráfico de drogas, homicídio, crimes com violência ou grave ameaça, entre outros, tá? E nesses casos, caso a sentenciada ou sentenciado tenha um crime impeditivo, para que ela tenha acesso, para que ela possa ter a concessão do indulto, precisa cumprir 2/3 da pena do crime impeditivo, tá? Para que possa ser declarado o próprio indulto ali, conforme prevê no artigo 7º do referido decreto, tá? Recentemente, eu tive um caso de uma familiar que me procurou no escritório, tá? Em relação a uma orientação de um outro profissional, qual não é especialista na área, e como a condenação desse ente familiar dela era em organização criminosa, o profissional ali acabou passando a ideia que não seria possível um indulto, né? De forma contrária ali, tá? E assim, esse caso em específico, o réu ali ele tinha 21 anos de condenação e já tinha cumprido 15 entre regime fechado e regime semiaberto, né? Então, por óbvio, ele atendeu os critérios ali objetivos para a concessão do indulto, tanto no crime impeditivo quanto no crime comum ali, né? Então é sempre bom você procurar um especialista na área para que possa direcionar melhor cada caso em tela ali. E até importante, doutor, em relação até nessa questão dos crimes impeditivos, né, que eu sempre ilustro isso para os clientes. Se eu estou com uma dor no peito, né, falta de ar, ou algum sintoma cardíaco ali, eu vou procurar consulta com um cardiologista, não vou procurar com um ortopedista, né? Então é isso que eu sempre falo, procure um especialista na área justamente para que seja passado a informação coerente com o caso concreto. Doutor, e nos casos em que a pessoa, o reeducando que está preso, só foi condenado em crime impeditivo? Nesse caso, ele vai ter direito ao indulto ou não? Doutor, essa é uma excelente pergunta, tá?
Conforme prevê no artigo 9º do decreto, cabe o indulto coletivo. O que isso significa, doutor? Que as pessoas condenadas em uma pena de até 8 anos que não tenha violência ou grave ameaça, mas está no rol do impeditivo, ela tem direito a um indulto, caso ela tenha cumprido até dia 25 de dezembro de 2024, 1/5 da sua pena se for primário e 1/3 da pena se ela for reincidente, tá? Também existe a hipótese, no caso de uma pena a qual foi superior a 8 anos ou a 4 anos, que seja ali, com crime de violência e grave ameaça. Nesse caso, quando há essa tipificação da grave ameaça e a violência, ela também poderá ter direito ao indulto, desde que ela possa ter cumprido até 25 de dezembro de 2024 1/3 da pena quando primária e metade da pena no caso da sua reincidência. Então, essa é a diferença com crime impeditivo sem violência e grave ameaça e com violência e grave ameaça, tá? Então, é possível sim o indulto coletivo nesses casos. Certo. Então, para a gente deixar claro isso, a pessoa que cometeu um crime de tráfico, foi condenada a um tráfico, foi condenada a um crime de roubo, dependendo do prazo que ela já está presa, ela pode ser beneficiada com indulto, é isso? Certamente, doutor. E para a gente finalizar, doutor Rafael, aquela pessoa que está em livramento condicional, ela já não está mais presa, não está cumprindo pena diretamente, porém ela tem aquelas restrições do livramento condicional. Essa pessoa pode ser agraciada com indulto? Com certeza, ela poderá sim ser agraciada com indulto, inclusive foi uma das questões anteriores que eu havia falado, na qual o indulto cabe para livramento condicional e penas convertidas em restritivas de direito. Precisa atender os critérios ali da fração, né, se primário ou reincidente, mas tem sim, obviamente, o direito ao indulto. Doutor, o decreto do indulto de 2024, né, que é o que está sendo aplicado no momento, ele trouxe uma novidade. Eu gostaria que o doutor falasse um pouco para a gente dessa novidade. Doutor, no caso do decreto em específico, ele trouxe especificidade para a mulher condenada, ou seja, gênero mulher. Então, desde que ela atenda os critérios, independente se é crime impeditivo ou não, tá? Que ela atenda os critérios e não tenha falta disciplinar ao decurso do seu cumprimento da reprimenda, ela tem direito ao indulto. Doutor, para quem está nos assistindo e sentiu interesse em saber um pouco mais sobre o assunto, alguém que conhece, alguém que está numa situação dessa semelhante e que precisa desse auxílio, o que o doutor recomenda? Doutor, eu recomendo que sempre procure um especialista na área, né? E não um clínico geral nessa situação, né? Que não é especialista na área, justamente para poder orientar de uma forma mais coerente. Tá certo. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-lo aqui. Pessoal, estamos finalizando mais uma entrevista hoje com o Dr. Rafael Piran. Peço aí, quem gosta de direito, a gente está com vários outros temas atuais aí na nossa rede social, então assista, participe e comente quem sentir interesse aí, tá bom? Um grande abraço a todos.